Na vida das crianças hoje, o online e o offline estão cada vez mais misturados, fazem cada vez mais parte de uma mesma coisa, que é a vida. Mas a gente deve analisar um pouco o papel e a intencionalidade que cada um deles tem na vida das crianças, né? Então, quando a gente está falando que as crianças perderam acesso ao espaço público e não tem mais opção de abrir a porta de casa, tocar a campainha do vizinho e andar de bicicleta de tarde, o que sobra para ela? Muitas vezes, a única coisa que sobra são as telas, porque não há mais espaço, porque a gente mora num lugar pequeno, porque não tem vizinho para chamar, porque é perigoso, a mãe não pode, ela está ocupada, o pai não pode, ele está ocupado, então as crianças não se encontram mais sem a mediação dos adultos, sem o adulto agendar esse encontro, e aí os pais não podem, e o que sobra para a criança? Sobra o ambiente digital. Quando o ambiente digital ele é usado dessa forma, na minha opinião, como um escape, como uma alternativa porque nada mais está disponível, ele perde valor, ele perde intencionalidade, ele perde significado. Ele passa a ser uma tábua de salvação porque não tem mais nada para fazer. Né? E aí eu acho que é quando todo mundo perde. Perde a criança, perde a família, perde a sociedade. Então, eu acho que o ambiente digital é incrível, uma ferramenta incrível, é uma janela para um monte de oportunidades que estão postas, né? Conexão, informação, entretenimento, expressão, é um direito das crianças acessar tudo isso, mas acessar com intencionalidade, quando aquilo fizer bem para a criança, quando aquilo fizer sentido, quando eu escolher ligar um computador ou até acessar um ambiente digital para aprender alguma coisa intencionalmente, não porque eu gostaria de estar fazendo outra coisa, eu poderia estar fazendo outra coisa e não faço porque não posso, porque não está acessível para mim, porque eu não consigo fazer, não existe um espaço aberto com qualidade, digno e acessível para mim, né? Então, eu acho que essa é a principal questão, né? E é uma coisa super desafiante, assim, né? Então, assim, o fato é que hoje o ambiente digital está muito mais presente na vida das pessoas, né? Na vida das crianças, porque justamente a natureza perdeu espaço, o espaço aberto perdeu espaço na vida das crianças, né? Então, eu acho que quando as crianças têm acesso a ele de uma forma espontânea, autônoma, independente, ela vai desenvolver uma relação com o ambiente digital muito mais saudável, porque ela vai acessar quando aquilo fizer sentido, quando aquilo for bom, quando aquilo me fizer bem, né? E eu acho que é perfeitamente possível chegar nesse equilíbrio. Só que é para poucos privilegiados que têm justamente esse acesso, né? Esse acesso ao espaço de qualidade, o acesso a outras crianças, né? E há uma mediação também dos adultos que têm a clareza sobre esse contexto. Então o desafio também é esse balanço, né? Como você vai balancear entre a tela e a natureza, como você vai integrar. Eu acho que precisaria existir, assim, não sei se o Instituto Alana tem algum tipo de pesquisa sobre isso, quiser até divulgar alguma coisa, no sentido dessa conexão entre a natureza e a tecnologia, se isso é possível ser feito, como que os pais podem, por si só, realizar esse tipo de tarefa, e também quais os desafios, né, que isso acaba acontecendo quando essa criança está no meio digital, né? Vocês têm o Criança e Consumo, né, que é um projeto também muito interessante e que expõe muito bem esses desafios do meio digital, e tudo o que impacta dentro da vida das crianças. Se você quiser falar um pouquinho sobre esse projeto também, que eu acho que ele contempla bastante
sobre os desafios que os pais têm dentro da casa deles, assim, sabe? Claro. Sim, então, assim, falando um pouco sobre as ferramentas, né, como é que a gente pode aprender mais sobre isso? O Instituto Alana, então, fez no ano passado uma série chamada Ser Criança no Mundo Digital, logo no começo da pandemia, em junho do ano passado, junho e julho, está disponível, tem um site chamado sercriança.org.br, com diversos conteúdos, né, para pais, para famílias, para pais, mães. Mas uma das coisas que a gente ressalta bastante, sabe, Lucas, é que tem muita coisa que as famílias podem fazer, e aí está dentro desse escopo da mediação parental, né? Então, como é que eu ajudo a criança e o jovem a estabelecer essa relação mais saudável, mais crítica e mais construtiva com o ambiente digital, mas, por outro lado, as empresas e o governo tem um papel fundamental nisso, né? Então, assim, não adianta a gente imaginar que é um pouco isso a questão da questão do consumo, né? Não adianta a gente achar que só em casa a gente vai conseguir resolver esse problema, né? Então, assim, as indústrias, as empresas, elas têm que assumir responsabilidades, né? Então, por exemplo, quando eu tenho uma plataforma que coleta dados das crianças e usa esse dado para direcionar a publicidade para as crianças, né, e para fazer com que as crianças queiram ficar mais e mais, né, acessando aquela plataforma por meio de design persuasivo, né, então, assim, as crianças começam a acessar uma rede social ou um jogo, e quando percebem, estão lá 3 horas, né, e assim, durante essas 3 horas as plataformas estão acumulando esses dados para depois vender produtos para as crianças e direcionar a publicidade, isso é ilegal, é abusivo, vai contra os direitos das crianças, né, então, assim... Isso acontece. Acontece, é só o que acontece, né? Então, assim, atualmente, os produtos e as plataformas que as crianças acessam, elas não são feitas para as crianças, elas não são feitas pensando nos direitos das crianças, né? Então, a gente tem um caminho enorme para percorrer aí, até que a gente consiga garantir que os direitos das crianças sejam preservados também no ambiente digital, né? Então, na verdade, acabou de ser aprovada um comentário geral dentro da lei, né, dos direitos das crianças, que fala exatamente sobre isso, de que esses direitos também precisam ser salvaguardados dentro do ambiente digital, né, e isso diz respeito a diversos aspectos, mas principalmente a essa questão da coleta de dados e da privacidade que a criança deve poder ter dentro dessas plataformas e desses produtos, né. Muito legal. Eu até conversei com a Marina Elou, né, com a deputada estadual, ela falou um pouco sobre a criação de políticas públicas, como os pais, inclusive, eles podem, né, fazer parte disso, pressionar, né, os deputados, né, e acompanhar de perto, né, fazendo escolhas corretas e acompanhar esse desenvolvimento, né, porque passa então por um lugar de política pública, né, e bem complexo de ser de regulação trabalhado. mesmo, né, exatamente, assim, né, os governos, eles têm que dizer para as empresas até onde ir, né, e não ser um território onde pode tudo, né,